né? Nós estamos com o Banco Central, que é o maior inimigo do povo brasileiro hoje. O que teria sido no Brasil durante a pandemia se não fosse o SUS? Veja uma instituição, Antônio, como a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Veja que nível que chegou. Cara, você pode ser do PT, você pode ser do PMDB, você pode ser da esquerda, você pode ser mas você não tem o direito, meu amigo, de mentir. Muita gente acha que o ódio veio para ficar. E aí acho que você já coloca até o que eu quero perguntar. E agora, Antônio Leal? Como é que a gente organiza a cabeça desse povo? E agora, PT? Você vai entender ao longo da nossa conversa o porquê dessa pergunta. E para discutir esse tema, eu convidei o deputado estadual Mauro Rubem, né, que já tem uma larga experiência parlamentar, partidária, um cara que milita na política, não é? E é um bom caráter, independente de qualquer coisa. Por isso, o convite para que ele tivesse vindo aqui para bater esse papo com a gente. Mauro, prazer revê-lo, né? Lembrando aqui da nossa gloriosa Rádio Companhia, né? Faz falta pra caramba. Pois é, então, grandes programas a gente fez lá, né? Então, assim, aquilo se transformou num espaço, outro dia eu estava falando sobre isso, um espaço principalmente para academia. Né? Gente com muito conteúdo que não tinha aonde despejar esse conteúdo. E foi só a gente abrir o espaço lá, sobrava conteúdo e as pessoas se interessando para falar e tal. E por incrível que pareça, está acontecendo aqui a mesma coisa. Já tive conversando com 2 professores aqui da Universidade Federal, um da USP e outro da Unicamp, que estão aqui prestando serviço na Universidade Federal de Goiás, e eles ficaram maravilhados com a proposta e tal, e a gente vai indicar temas, sugerir pessoas, profissionais que venham aqui. Eu falei, cara, é tudo que a gente deseja, né? Porque quanto mais conteúdo, mais fácil fica conversar e melhor as pessoas vão usufruir disso. Porque se a gente for falar de rede social, de internet, que envolve hoje rede social, tem aí uma pegadinha que eu acho que muito pouca gente esperava, né? Não é só benefício, né? A gente tem dado aí trombada com uma montanha de malefícios vindos através da internet e das redes sociais. Então chegou a hora, né, de quem tem consciência, de quem tem senso crítico, começar a trabalhar contra isso. Porque não está fácil, né? Assim, muita gente chama de desinformação, né? Desinformação, eu não chamo de desinformação, eu chamo de mentira mesmo, de sacanagem, né? De coisas que não deveriam estar existindo, né? Hoje a gente discutiu sobre hipocrisia e infelizmente, né, assim, hoje a pergunta era: onde estão os hipócritas? Bom, enfim, né? Mas vamos lá. Então, agora é outra. Agora é outra. Mauro Rubem, a pergunta é: e agora PT? E por que dessa pergunta? Veja bem, há pouco tempo atrás, né, o líder maior do PT, um dos criadores do PT, estava preso, né? Aí veio, por conta de uma operação que hoje está aí, que não resistiu, vamos dizer assim, a um olhar mais apurado e tal, não sei o quê, e acabou indo por água abaixo, tudo virou piada, brincadeira, e aquelas acusações todas morreram na praia, e o líder maior do PT voltou à cena, participou de uma eleição contra tudo e contra todos, né? E acabou ganhando um 3º mandato democraticamente. Eu acho que, talvez mais recentemente, um pouco antes da eleição, o PT, as pessoas do espectro mais de esquerda, passaram a acreditar naquilo, mas há muito pouco tempo atrás era impossível pensar isso, né? Que tão pouco tempo depois o Lula viraria presidente do Brasil novamente. Então a pergunta é por causa disso. O PT se preparou para isso? O PT está preparado para, sei lá, para reconduzir, para colocar nos trilhos, para sei lá, para fazer o Brasil voltar a raciocinar com uma certa consciência? Bom,
Antônio Leal, grande amigo, quero parabenizar você, acho que não só, ainda falando ali da Rádio Companhia, que é o programa que você brilhantemente apresentava lá, e lembrar que não só a qualidade das informações, mas a capacidade de comunicar às pessoas que ouviam o programa, um assunto inédito para elas, ao final do programa estavam já compreendendo bem, entendendo aquele assunto, né? E tendo vontade, inclusive, de discutir mais. Eu particularmente tive a oportunidade várias vezes lá e quero te parabenizar, e sempre destaco essa sua qualidade, a sua capacidade de comunicação, de síntese e também de diálogo, né? Então, parabéns, acho que é importante retomar, inclusive, essa experiência para todos nós, até porque a comunicação é uma das atividades humanas mais importantes. Talvez das poucas atividades humanas, além da capacidade do raciocínio, que nos diferencia dos outros seres, né, viventes aqui na Terra, né, dos animais, né, da própria origem nossa lá, desde as cavernas. Então, parabéns. Bom, e agora, PT? Né? Eu diria, olha, até interessante, é uma pergunta que ela tem, eu acredito, em várias fases, né? Porque e agora, PT, como você colocou, o relato aqui da nossa trajetória, quer dizer, o que se fez nesse país, né? E nós estamos vendo, até posso dizer agora recentemente, quer dizer, mais uma vez a Dilma, né? Porque antes até da prisão do Lula, o golpe que se deu na Dilma por conta da chamada pedalada fiscal, isso é uma desmoralização, é uma coisa que a gente não tem noção, né? Eu diria assim, e agora que mostrou que a Dilma estava certa? E agora, mídia? Né? E agora mídia, e agora STF, e agora Congresso, né? Até podia eu ter encontrado muito, podia falar, e agora, Jovair? Foi o relator. O Jovair é meu amigo, um colega de faculdade, né? Eu até falei, e agora? Gente boa, mas veja bem, um cara como o Jovair, que não é um cara despreparado, mas embarcou nisso, né? Muita gente embarcou e vejam vocês, né? Embarcaram numa grande mentira, num assalto. Não era nem uma canoa furada, era uma canoa falsa. É uma canoa falsa, um assalto. O país foi assaltado nos seus pilares, né? É mais visível hoje, né? No que foi o resultado daquele período para cá, né? Você pode falar, e agora, trabalhadores? Que uma parcela dos trabalhadores foram enganados, a mídia repetitiva, né? Porque os trabalhadores chegaram agora e não tem mais aposentadoria, não tem a jornada de trabalho, lutas nossas do início do século passado, né, que a classe trabalhadora fez, desde as primeiras greves, né, nós perdemos nesse período. Né? Nós estamos falando de direitos trabalhistas, de licenças que eram remuneradas, como os finais de semana, que não tem mais, você tem poucas categorias que hoje tem. Né? Você tem hoje um país, do que se refere à proteção da classe trabalhadora, completamente destruído, né? E aí o exemplo, eu até conversava com algumas pessoas, falou, mas não dá para o empresário agora concorrer, olha pelo nível que nós chegamos, não dá para o empresário concorrer com Bolsa Família, porque o Bolsa Família hoje paga R$600, não é isso? Sim. 600, mais 150 por... Então, uma mulher com 3, 4 crianças está ganhando mais do que uma trabalhadora, né, que recebe um salário miserável, que foi achatado, né, porque o governo, em 6 anos, né, do Temer e do governo Bolsonaro, ele conseguiram botar o nível do salário mínimo de maneira vergonhosa, ao ponto de nivelar com programas sociais, né? Então, isso faz parte aqui da sua pergunta. Olha o problema que ele tem para resolver. Eu estou falando aqui de um assunto que mexe com, sei lá, com 50, 60 milhões de trabalhadores, trabalhadoras, né? E aí essa é uma situação. Agora, além disso, nós vimos aí o desmonte do país. Veja você, né? Voltamos agora, assim, né? E agora, patriotas que foram para as ruas, né, levantaram a bandeira do Brasil nunca vai ser vermelha, né, e venderam o país.
Veja o caso nosso das privatizações, né? Veja do roubo. Nós estamos falando aqui, vamos falar de uma coisa próxima de nós. O oleoduto que a BR Distribuidora pega lá de Paulínia e traz aqui até Senador Canedo. Né? Então a BR Distribuidora foi vendida. E qual o preço que vendeu? Não, mas vendeu, ótimo, qual o preço? O preço que a BR Distribuidora, que o Brasil vai alugar os oleodutos por 4, 5 anos é o preço que vendeu. E nós precisamos desses oleodutos para os próximos 40, 50 anos. Então, olha o que nós temos, ou seja, para responder a pergunta inicialmente e agora, PT, nós temos que saber que Brasil nós temos hoje. Qual país? O que precisa ser consertado? Né? O que precisa ser consertado? E nós vamos para a educação. Né? Eletrobras, veja você, o país tem 42% das ações e não tem assento no conselho diretivo da Eletrobras. Né? 42% das ações, 10% só de importância lá no conselho. Né? Então, agora, o melhor desse negócio da Eletrobras aí é a questão de que, se o governo quiser recomprar, tem que pagar 3 vezes mais do que qualquer proposta que venha da iniciativa privada. Aliás, ou seja, isso parece uma piada, né? Então você veja assim que é um assalto continuado. Eles conseguiram, né? E aí a gente pode falar aqui de Banco Central. Né, Banco Central, né, nós estamos com o Banco Central que é o maior inimigo do povo brasileiro hoje. Né? Por quê? Porque ele está sangrando o povo brasileiro para poder manter uma lógica de agiotagem. Então, e agora, economia? Como é que a gente resgata? Porque, e aí eu posso pegar, eu sou sanitarista. Né? Você sempre me viu nas atividades da área de saúde. Né? Nós somos um país que perdeu oficialmente 700 mil vidas. 700 mil vidas. Extraoficial, a gente calcula que é o dobro, o triplo disso. Né? E foram descartadas por uma decisão, né, de um genocida que, infelizmente, Goiás, né, e aí o governador e um monte de deputados agora deram aí um título, quer dizer, devia ser preso. Devia ser preso, porque isso é um genocídio. Um genocídio. E colocou isto, né, quando você pega, e agora a saúde? Como resgatar? Como resgatar? Nós estamos aqui, eu tenho certeza que se você levantar aqui os problemas do colapso da saúde, porque qual o problema? Porque você tinha um sistema que ele não atendia tudo, mas ele vinha crescendo progressivamente. Aí você pega 6 anos de regressão, então tá aí, as pessoas estão sem atendimento, sem assistência. Outro dia eu fiz uma pergunta para algumas pessoas numa discussão e ninguém conseguiu me responder. Eu disse, olha, o que teria sido no Brasil durante a pandemia se não fosse o SUS? Claro, nós teríamos ali, com certeza, acontecido como lá nos Estados Unidos, né? Porque os presidentes lá também tinham a mesma lógica, né? A mesma lógica. Quer dizer, veja você que o presidente aí, Bolsonaro, que tem que devolver, inclusive, até as joias, né, do Brasil foram roubadas, então, mas ele preferiu pagar multa por não usar máscara. Né? Hoje eu ouvi lá na Assembleia um deputado dizendo, eu sei, Mauro, que ficou usando máscara por 2 anos e tal, e reclamando que o cara ele acredita que a Terra é igual isso aqui, assim, né? Plana. Então é um absurdo. Então veja você, eu quero pegar mais um elemento na educação, o que foi desmontado, cultura, né? O que foi feito, mas veja você. Mas eu quero, para responder essa pergunta e agora, PT, eu não tenho dúvida de que o presidente Lula, que veja você, né? Imaginemos aqui, se nós não tivesse tido o golpe, a Dilma completado o mandato dela, naturalmente o Lula voltaria em 2018, né? Nós teríamos, por exemplo, uma discussão muito premente agora, BRICS. Veja o quanto que nós temos, né, foi projetado lá no primeiro governo Lula, o quanto essa articulação, né,
da multilateralidade entre os países para fazer uma composição, não é para poder disputar com a União Europeia ou com os Estados Unidos, mas é para criar uma outra lógica de relações econômicas, sociais e políticas, né? E que agora está se mostrando o quanto é importante. Nós temos já hoje na formatação que se tem praticamente quase que 30% da população mundial já está no BRICS. Nós temos uma atividade econômica. Então, tudo isso foi interrompido, né? E aí você tem, por exemplo, hoje, um país que, se não é essa retomada, se não são as pessoas que foram para as ruas para poder garantir uma votação, os que a gente superou, inclusive, todo tipo de política mais nojenta que teve. O ano passado foi as políticas mais nojentas, que foi feita na grande escala. O governo que estava aí, ele usou 300 bilhões de reais de dinheiro público para poder fazer chantagem, para poder manipular votações. Veja agora, né, o próprio Bolsa Família está sendo renovado, está sendo artivado, porque ele comprou o voto desse jeito. Veja uma instituição, Antônio, como a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Veja que nível que chegou. E o cara tá preso, né? O cara tá preso. E outro dia eu achei interessante que o advogado dele disse que ele é um herói. Ai, e eu estou construindo aqui a resposta para o que você perguntou. Cara. Porque você está dizendo isso, né? E o que é ainda assim difícil de responder é o seguinte: de onde veio, né, toda essa ideologia destruidora, né, onde as pessoas são incentivadas a morrer por uma ideologia de morte. Porque agora, né, eu acho assim, agora PT, e eu diria o seguinte: e agora a sociedade brasileira, e agora todos nós, como é que nós vamos limpar esse país dessa prática, dessa atitude violenta, porque ainda muitos acreditam com certeza que o ódio o caminho era aquele. E muita gente acha que o ódio veio para ficar. Então, eu até vou inverter aqui essa tabela. Como é que você nos ajuda nisso? Porque o PT, né, o conjunto da sociedade, os democratas, né, e o PT já, você falou, tem alguma coisa nova? Tem, nas eleições. O que o PT fez? O que o Lula fez? Vem cá, Alckmin. Vem cá, Simone Tebet, vem cá, um conjunto de atores, vem cá, Sarney, né? Falar, mas o Sarney, pois quando eu vi o Sarney entrando na campanha, eu fiquei feliz. Claro. Por quê? Porque nós precisávamos de todos aqueles que entendiam, né, que o país já estava num processo degradante, né, onde, por exemplo, você pega lá um Mauro Cid, pai, né, sendo responsável pela Apex nos Estados Unidos. Lá para quê? Para vender as joias do povo. Veja que coisa que nós chegamos. Que nível que nós chegamos. Né? A relação... e aí nós nem falamos nada, por exemplo, de toda aquela ação lesa pátria que o Moro construiu em torno da Lava Jato. Tem que se investigar, claro, tem que punir a pessoa, claro, mas foi orquestrado para os interesses de grandes companhias mundiais aí, e principalmente americanas, explorar o povo brasileiro, retirar as nossas riquezas, né, pegar os postos de petróleo da Petrobras, né, pegar a nossa riqueza, paralisar o Brasil. Se a gente levantar somente o recorte do que o país perdeu com relação ao combustível, que drenou dinheiro para fora, né, que drenou bilhões de reais, bilhões. Então essa conta que nós precisamos ainda calculá-la, ela é algo que vai retardar o funcionamento do país por décadas. É engraçado, né? A pergunta, ela tem ela muda de característica quando você diz o seguinte: pois é, cara, com esse problema desse tamanho aí, ela tá realmente cabível, né? E ela agora? E aí nós temos que entender que a reconstrução desse país, o que é que nós queremos? Veja bem você, o que aconteceu no Brasil foi uma revanche dos militares,
né, e também daqueles civis que deram o golpe em 64, que não aceitaram a Constituinte, que não aceitaram um novo pacto, né, e também abraçado com o interesse americano, que financiou o golpe de 64, como também criou todas as condições para o golpe agora de 2016 e posterior a isso. Então você está vendo que criou-se uma aliança, né, violentíssima, perigosíssima, como o Romero Jucá disse lá atrás, não, vai ser com o Supremo e todo mundo, e foi, né? Mas o que eles fizeram? Eles empobreceram o país, né? Empobreceram, o país ficou pobre, o povo sofreu mais. Veja que nós vamos ter uma geração quase toda que não vai ter nenhuma proteção social. Outro dia, uma pessoa que tinha perdido o pai, né? Numa conversa, eu nem, assim, enfim, ele disse, engraçado, cara, que absurdo. Eu falei, o que é? Eu falei, não, meu pai tinha uma aposentadoria tal, né? E agora a gente pediu a pensão para minha mãe e veio metade. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, falei assim, mas espera aí, você não apoiava o governo? Você não apoia o governo? Você não estava apoiando o governo? Não, eu estava apoiando, mas mais e não saiu do mais. Ou seja, o cara ele apoiou a reforma da Previdência, mas ele não tinha noção do que estava sendo feito, nem aprovado, nem nada. Ou seja, ele foi colocado num mundo paralelo, numa bolha, e só escutou o que era o que essas pessoas tinham interesse que ele escutasse. Prejudicaram ele, e ele só descobriu isso tarde demais. Milhões de pessoas foram enganadas nesse sentido. E muita gente está percebendo tardiamente, vamos dizer assim, né, que isso ocorreu. Agora, Mauro... mas eu dou só um recorte nisso. Vou dar um exemplo recente agora. Eu estou sendo até atravessador aqui. Não, faz Geraldo favor. Alckmin esteve em Goiânia há alguns dias, agora no mês de julho. E aí no plenário 600 pessoas, 95% delas, apoiaram, financiaram e trabalharam contra o Lula, né? E aí o Geraldo Alckmin, um grande brasileiro, não tem o mesmo conteúdo que nós defendemos ideologicamente, mas é um cara excepcional. O Lula escolheu muito bem. Eu acho que o bom caratismo está nisso. Você reconhecer isso nas pessoas. E aí o Alckmin, qual foi a dinâmica? Numa audiência lá, né? Ele ouviu todos os segmentos empresariais do agronegócio, da indústria, dos serviços, ouviu todos falando lá. E ele falou ao final. Aí eu ouvindo os representantes praticamente do PIB goiano, reclamando, uns lá, de falta de energia, mas apoiaram a privatização da Eletrobras. Outros, falta de armazenamento, que tinha muita gente do PIB. Outros reclamando dos juros que estavam estorçantes, e mais apoiaram. Então, quantos que ainda continuam, né, por um interesse nojento dessa elite nossa, né, a mesma elite que manteve a integralidade desse território brasileiro à custa de sangue, que foram muitos corpos que foram decepados para o país manter essa integralidade, e eles repetem isso agora de novo. Então, assim, que eu pego esse caso dessa pessoa aí, e aí nós temos esse empresariado aí que não tem nem capacidade de entender o potencial que o Brasil tem, né? Que o nosso Estado tem, e investem numa atitude assim estranha. Eu lembro bem, para poder reclamar de falta de energia. Não, eu lembro bem que foi passado lá, e agora foi preciso, só depois dessas eleições, passar daquela emenda do teto orçamentário. Eu cheguei em empresários que produziam medicamentos. Cheguei nele e falei, olha, essa emenda aqui, se ela aprovar, o seu grande comprador é o Ministério da Saúde. Se aprovar, você vai vender menos. Mas o cara mesmo assim foi lá e foram apoiou. Lá e apoiaram. Então assim, isso está acontecendo agora, né? Agora
agora e portanto, o que daqui a pouco eu tenho uma pergunta para você, mas você pode completar o seu raciocínio agora. Que bom. É bom porque o papo fica animado, né, e tal. Mas assim, então hoje, né, você tem agora um país que precisa retomar, digamos assim, em diversos aspectos, né? Precisa reconstruir o que foi destruído. Por exemplo, a gente falou um pouco antes aqui sobre a universidade, né? Sobre a cultura, energia. O que vai ser do Brasil porque o que está acontecendo na Eletrobras, que eu acho importante dizer aqui, é o seguinte: a Eletrobras programou dos 10 mil funcionários a demissão de 4 mil. E outro dia eu ouvi um especialista dizer o seguinte: olha, no caso de energia, o que acontece é o seguinte: quando você não dá manutenção, quando o problema surgir, ele vai ser gravíssimo. Ou seja, quem lida com energia precisa entender isso. Ou seja, então o custo operacional é alto e o lucro não pode ser levado em conta como a iniciativa privada já está fazendo. Ou seja, a demissão na Eletrobras está ocorrendo. Outro dia o Ministério das Minas e Energia tentou conter isso, nem foi ouvido. Então, o que está acontecendo? Num determinado momento, quando o problema, como aconteceu agora há pouco, um apagão aí, quando esse problema aparecer, o que vai acontecer com a iniciativa privada que está lá na Eletrobras hoje? E eu espero que não continue, mas vamos lá, né? O que vai acontecer? Eles vão pedir ajuda do governo, com a desculpa de que o governo tem a obrigação de fazer isso, porque senão o país para. Então, é uma lógica que se aplica à Eletrobras, que se aplica à BR Distribuidora, que se aplica às refinarias, né? Se aplica a tudo isso. Então, todos esses problemas estão inclusos na pergunta, e agora PT? Ou seja, não é e agora o que você vai fazer com o país, não. É o que você vai fazer com o país nesta realidade que a gente está, e que muita coisa está sendo descoberta agora, né? Porque os primeiros dias de governo, né, quando estava sendo feita lá a transição, muita gente ficou de cabelo em pé com o que estava vendo lá, né? Então, assim, a pergunta é pertinente na minha cabeça por conta disso, né? Agora, o Lula, não reconhecer que o Lula é um político genial, chega a ser até, assim, chega a ser burrice, porque não tem cabimento, né? Um cara presidente 2 vezes do Brasil, que fez o que fez, elegeu a sucessora 2 vezes. Elegeu 2 vezes a sucessora e chega a um 3º mandato, né, da maneira que chegou, né, depois de tudo que passou e tal. E a gente percebe que essa pseudo-direita, né? Por que eu digo pseudo-direita? Porque eu conheço muita gente boa de direita, eu conheço muita gente honesta de direita, muita gente bom caráter de direita, porque direita não é isso, nunca foi, né? Mas essa extrema-direita que está aí, ela mantém o argumento, né, de chamar o presidente de ladrão. Diante disso, ou seja, e o pior é que esse argumento continua valendo para muita gente, né? Então, hoje, na sua opinião, né, o Lula está conseguindo navegar nessas águas? Ele está indo na direção certa? Veja bem, pesquisa mais recente agora, eu acho que pode colocar, né? O Lula foi eleito com menos de 52% dos votos, naquela eleição apertadíssima, né? Com certeza. Apertada, uma eleição com todas as irregularidades do uso da máquina de forma absurda, né? Da situação, inclusive, de constrangir, ir para cima dos grupos sociais que votavam no Lula, né? Assédio moral, assédio nas empresas, né? Eu denunciei aqui deputados que estavam aí fazendo isso e que continuam mentindo para o povo. Então, o Lula foi eleito ali. Agora, com 8 meses, né,
de governo, né, passado por um golpe, foi uma tentativa de golpe dia 8 de janeiro, é um absurdo, que nojento esse exército brasileiro, né, o alto comando das Forças Armadas brasileiras, né, que são traidores da pátria, e eu quero disputar isso com eles. O que eles fizeram novamente aqui no Brasil? Eles tentaram, né, dar um golpe, deram toda a situação, permitiram que esses lunáticos, né, fermentavam esse ódio, as pessoas fermentavam o ódio de ficar na porta dos quartéis. Que coisa mais deprimente, um quartel do Exército Brasileiro, né, servir do que foi feito, e tudo isso orquestrado nacionalmente. Olha que exército, nós temos a pergunta, e agora, Brasil, com que exército? Com que aeronáutica, com que marinha? Porque todos esses comandos foram contaminados ideologicamente, ao ponto agora que vários generais presos ali em Brasília, e a caneta diz, a contaminação ideológica. E qual ideologia? Não podia ser ideologia de direita, como se diz, não, a ideologia de golpe no país, de destruir o país. Então, nós temos agora, o Lula já está com 60% de aprovação. 62, me corrigindo melhor. Eu até disse lá na Assembleia, Lula subiu para 60% lá, e 60%, eu falei 62, não 60, aliás, e aí o deputado estava lá quase descabelando, e eu falei, amigo, você vai ter que ir para o médico, que vai chegar a 70%, a 80%, vai ter que ser socorrido, porque é um absurdo. E cá para nós, assim, quer dizer, o Lula é um cara muito bom, muito fantástico, mas não é difícil também, né, voltar, porque que o Lula já consegue retomar e navegar em outros caminhos. Por quê? Tá aqui o mesmo Caiado que dormiu com o Bolsonaro um dia desse, agora veio bater palma, almoça com ele, tudo isso. O que o Lula teve que fazer? O que centraliza é a economia. O Lula chama todos os governadores para o PAC, né, que bota 1 trilhão e 700 bilhões de reais, na verdade, para Goiás, quase que 100 bilhões de reais, e está se discutindo até botar mais dinheiro, porque agora vem o PAC das capitais, né? Então dá centralidade. Então eu entendo que o Lula dá conta de navegar nisso, nesse aspecto, porque o Lula, ele administra melhor o sistema, inclusive o sistema capitalista, do que esse modelo, tanto do Temer e principalmente que o Bolsonaro colocou, porque ele destruiu o sistema. Nosso parque industrial estava ocioso, estava obsoleto, né? As nossas pesquisas para desenvolver, o que adianta continuar a gente destruindo o cerrado com esse agronegócio, com essa agricultura do século XV, que ainda continua no Brasil, né? E, no entanto, paralisou as pesquisas, né? Então, eu acho que o Lula, ele consegue, né? E dado agora o momento, veja bem, imagina aqui o Brasil, né, compondo hoje, dando ritmo nessa grande articulação multilateral que são os BRICS, que agora, nesse processo, vai expandir, né? Você tem uma relação de um outro modelo de desenvolvimento mundial, é insustentável, né? O pessoal fala, a China quer matar todo mundo. Eu falei, amigo, a China precisa de muita gente viva para consumir os produtos que ela produz. O que vai matar o consumidor? Mas né? Então, eu acredito muito nessa questão que você coloca, que ele consegue navegar. Né? Nós já temos um projeto. Na verdade, ele está conseguindo, né? Ele já está conseguindo. Eu acho que o país já dá um outro sentido. Com certeza. Óbvio que você tem problema no ritmo do Congresso. Não, quando as agências internacionais de análise de risco melhoraram a pontuação do Brasil, e ficou claro. Ninguém faz isso porque a economia está no caminho errado. Um outro indicativo disso é a aprovação do ministro Haddad. Exatamente. Cara, ele hoje ele tem aprovação de mais de 60% do mercado financeiro. O Haddad. Exato. Ou seja, engraçado é que, assim, eu ouvi várias vezes que o Haddad era um cara despreparado, não entendia nada. Cara, como que é isso? Assim, qualquer
perguntinhas no Google aí que você fizer, você vai pegar o currículo do cara, como é que pode isso? Ou seja, mas não, é aquela história do mundo paralelo, aquela história da bolha. E ainda muita gente continua nisso, né? Então, assim, isso prejudica muito, porque o gasto de energia, digamos assim, para minimizar esse efeito. Você veja no Congresso, né, assim, o índice de hipocrisia, né, em certas colocações que são feitas, para quem acompanhou, por exemplo, a CPI do MST, aquilo é risível, cara. Ai, Maria. Mas é risível. Então, assim, mas como que essas pessoas podem estar fazendo isso? Elas estão fazendo isso porque tem um público consumindo isso. E aí é que está o problema. Ou seja, essas pessoas estão consumindo o absurdo do absurdo. Chega a ser um atentado à lógica, mas elas estão consumindo e estão jurando que aquilo é real. Então, ou seja, esse E Agora PT tem que levar isso em consideração, porque são milhões de pessoas nessa situação. Milhões de pessoas, né? E o pior, outro dia eu conversei com um empresário bem posicionado, um cara inteligente, entendeu? E ele me disse algumas bobagens que eu fui obrigado a dizer para ele, vamos fazer assim, eu vou falando e você vai conferindo aí no Google, porque não tem cabimento, entendeu? Assim, não tem cabimento, ou seja, mas um basicão mesmo, porque essa coisa de você, assim, olha, cara, você pode ser do PT, você pode ser do PMDB, você pode ser da esquerda, você pode ser... Mas você não tem o direito, meu amigo, de mentir, entendeu? Você não tem o direito de aceitar coisas absurdas sem sequer se dar o trabalho de pesquisar, porque você porra, é um cara que é tido como um bom exemplo, né, de quem deu certo na vida, de quem é empresário e tal. Você é uma referência. Você tem que ter essa responsabilidade. Mas não, essas pessoas passaram a agir dessa maneira como se isso fosse natural. Tá, eu falei isso errado, mas entendeu? E fica assim, né? Fica desse jeito. Ou seja, e aí, quando você vai para a Câmara Federal e ouve numa comissão daquela lá, as pessoas dizendo, olha, Mauro, ver o Stedley comendo pão de queijo, tomando lá um refresco, sei lá, um suco qualquer, e respondendo com tanta tranquilidade, né, e tanto conteúdo, respondendo, né, a certas armadilhas da retórica, principalmente, foi assim, imperdível, né? Mas infelizmente, cara, é absurdo aquilo, entendeu? Então... E aí acho que você já coloca até o que eu quero perguntar. E agora, Antônio Leal? Como é que a gente organiza a cabeça desse povo? Porque nós estamos falando aqui, quando você pega, por exemplo, uma trabalhadora, um trabalhador que ele está subjugado a um trabalho quase que análogo à escravidão pela carga horária, fica preso 2, 3 horas no trânsito, sai 4 horas da manhã, volta, aí quando ele tem um sossegozinho, ele vai para uma igreja, aí tem uma lavagem cerebral, aí tem lá as ameaças, tudo. E esse trabalhador, ele de fato, ele tá prisioneiro. Com certeza. Né? A maioria é. Agora, você pega uma classe média, você pega esses empresários, você pega agentes da comunicação, pessoas de alto salário, como eu ouvi, né? Agora, recentemente, nessa vinda aí do Bolsonaro em Goiânia, você vê lá em comunicadores, né? E assim, se vangloriando de ser extremista, né? Na comunicação. Absurdo. Né? Então, como é que nós vamos tratar isso? Olha, tá aí uma coisa que existe uma coisa em comunicação, né, que é assim, o importante não é o que você fala, né, é o que as pessoas entendem da sua fala. Isso é o basicão da comunicação, né? Eu acho que o governo, o partido, enfim, né, quem está lá no governo,
pensa muito nas questões do governo, mas existem coisas mais importantes a serem ditas que, na minha opinião, exige um trabalho específico. Ou seja, se hoje eu estivesse dando assessoria para o Lula, né, vamos dizer assim, se eu fosse perguntado, né, por algum motivo sobre isso, eu diria, olha, seguinte, vocês já perderam 8 meses no que diz respeito a comunicar com o Brasil o que aconteceu e o porquê aconteceu. Entendeu? Inclusive, se posicionando da seguinte forma, como você acabou de dizer, ó, muita gente está inocentemente indo na direção errada ou permanecendo na direção errada, porque essas pessoas, o assédio é muito poderoso. Entendeu? E as redes sociais foram usadas largamente nisso. Aquele cara que deu assessoria para o Trump, lá o tal do Steve Bannon, que depois foi preso, né? Porque na comunicação, Mauro, você que milita na política, você que já participou de eleições e tal, você sabe, né, o poder que a retórica tem. Então, você pode ser mau caráter e fazer e se posicionar de tal jeito que vai convencer as pessoas, mas você não vai entregar aquilo depois. O que aconteceu no mundo inteiro foi isso, ou seja, ó, nós vamos levar essas pessoas a uma situação psicológica através de um sentimento que a gente traduz como ódio, e depois elas irão para o lado que a gente quiser que elas entendeu? Que elas se dirijam. Quando você injeta o ódio em alguém, essa pessoa vira seu refém completo e totalmente. E é isso que aconteceu. Por quê? Porque assim, ó, se eu digo que o Lula é ladrão, né, que é uma frase muito... então toda vez que eu ouço essa frase, eu digo perfeitamente. E aí? Não, mas como assim? E aí? Não, as provas. Porque você está afirmando que essa pessoa é ladrão. Então tá, onde estão as provas? Não, porque não sei o que, mas as provas não aparecem, né? Então, se eu digo que o comunismo vai voltar, olha só que loucura, o comunismo vai voltar no Brasil. Como assim? Como que alguma coisa que nunca esteve aqui pode voltar? Porque o Brasil nunca foi um país comunista. Mas essa lógica, outro dia eu ouvi de uma pessoa o seguinte: então, eu estou preparado para defender a minha família. Eu vou defender minha família, porque o que vem aí é um negócio muito sério, muito isso, muito aquilo. Então, não adianta você perguntar para essa pessoa, escuta, mas o que é que está vindo aí, cara? Qual ameaça? Que ameaça é essa? Não, essa ameaça cresceu na cabeça dele, se transformou em algo real e ele acredita, sinceramente, que essa ameaça existe. Como combater isso? Usando a comunicação, não tem outro jeito, não é? Então, é preciso criar uma estratégia de comunicação para quebrar essa barreira e para tirar essas pessoas desse mundo paralelo. Isso é um trabalho mais que hercúleo, vamos dizer assim. Mas eu acho que nesse aspecto o governo ainda não conseguiu. Eu ainda acho que ele não deu nem o pontapé inicial. E veja você que é a ameaça ao Estado brasileiro. Com certeza. Nós não estamos nem falando mais de ameaça do PT, PT, ao Lula, esse governo, nada. Nós estamos dizendo, olha, veja você, essa dose da vacina da Covid bivalente, ela não atingiu nem 12% ainda da população de Goiás. E por quê? Né? E aí um trabalho dessa lógica do mundo paralelo, né? Você vê que o resultado é catastrófico. Catastrófico. Até achei interessante, eu vi um dia desse uma campanha, no caso específico de vacina, a gente que lida com saúde, a gente olha muito as coisas da saúde, mas eu vi uma pegada muito legal usando a Xuxa e uma comunicação melhor para atingir a criançada, os familiares, os pais, numa lógica, eu diria assim, mais agressiva, no sentido da motivação. Não a propaganda eu achei até bem elaborada, mas ela é diferente do formato. Mas eu concordo com você, porque nosso grande problema agora, né,
eu sempre uso uma frase que quem eu ouvi falar a primeira vez foi o Batista Custódio, está aí inclusive, né, vivo e está bem, mas ele sempre diz o seguinte: olha, o ser humano é esses 2 palmos aqui, né, o que ele pensa. Então, se nós não adianta, eu tenho falado internamente no PT, o Lula vai fazer mais casa para o povo e vai tirar o povo do aluguel, do sofrimento, vai recuperar o salário mínimo, né? O salário mínimo está 1.400 agora, deveria estar R$2.000 se tivesse mantido a mesma regrinha que o Lula veio lá de trás, que a Dilma cumpriu. Então vai recuperar o salário mínimo, vai recuperar direitos, né? Vai equilibrar o país, vai melhorar a cultura, a educação, a saúde. Agora, eu concordo plenamente com você. Nós precisamos trabalhar a cabeça, porque essas ferramentas tecnológicas de comunicação, elas não estão a favor da nação brasileira. E aí eu não estou nem falando do que a gente defende, não. Elas estão manipulando, né? Elas são armas violentas contra os estados nacionais como o Brasil, né? E outros que foram submetidos, e nós precisamos usar. Eu acho que aí você está numa leitura correta, que eu concordo plenamente, sabe? Eu acho que esse talvez eu diria que é o maior desafio para nós. Engraçado é o seguinte, se você parar para pensar tecnicamente, hoje a mídia de uma forma geral não fez aquele meia-culpa, né, sobre o que ocorreu na Lava Jato. Não, né? fez. Não fez. Ou seja, aliás, o Walter Delgatti lá, né, ele, quando o Moro levanta e fala, não, quer dizer, ali... Eu li suas mensagens. Eu li suas mensagens. Enfim, então, a mídia não fez isso, e a história mostra claramente que 96% da mídia foi absolutamente toda ela pró-Lava Jato. Né? Então, assim, olhando de fora, você vê que a prisão preventiva era condenação, né? Enfim, e outros tantos problemas. Tá bom, ela não fez isso, mas eu acho, né, que tem certas coisas que a mídia hoje não pode negar. Por exemplo, o valor da vacina. Não tem como negar. Porque o sujeito tem que ser analfabeto para... Aí você fala assim, tá, mas e os médicos que falam contra a vacina? São analfabetos. Porque isso é uma outra coisa que a população tinha que saber. São criminosos, né? Criminosos. Porque... Acho até interessante que os Estados Unidos ele dá exemplos horríveis, mas achei até bom que teve uma médica lá que foi condenada, né? Condenada. Nós precisamos condenar muitos aqui no Brasil. Sim. Muitos aqui. Então você pega a mídia hoje, se você reunisse toda a mídia, né, para uma conversa, né, assim, do tete a tete mesmo, feita pelo próprio presidente da República com seus ministros, ou enfim, né, e dizer, olha, o seguinte, a gente precisa diminuir ou acabar com o negacionismo. A gente precisa combater essas consequências da hipocrisia, da desinformação, que na verdade não é desinformação, é mentira. Porque isso afetou o Estado brasileiro de tal jeito que absurdos, a gente presenciou quantos aí. Então eu acho que esse chamamento, né, para que houvesse aí um entendimento entre toda a mídia brasileira nesse sentido, porque quem na mídia brasileira pode manter o negacionismo, pode dizer que vacina não é bom? Como que a poliomielite, por exemplo, não deve continuar sendo combatida por vacina? Como é que pode isso? Alguém dizer, não, meu filho não vai vacinar porque não sei o quê. Essa pessoa foi convencida a chegar nesse ponto. E a gente sabe, você mais do que ninguém que lida nessa área, o quanto isso é prejudicial. Então, essa estratégia de comunicação, se o governo não fizer isso, ele vai perder uns 30% a 40% da importância de tudo que ele vai fazer durante esses 4 anos. Por quê? Porque para quem está nessa bolha, essa pessoa, não estou te falando, o cara veio reclamar comigo que a mãe dele
não tinha recebido a pensão total. Que absurdo que era esse, o pai trabalhou a vida inteira, não sei mais o quê. Cara, mas isso foi aprovado pelo cara que você, foi proposto pelo cara que você apoiou, ué. Não estou entendendo, como assim você não sabia? Não, mas ou seja, ele não sabia de nada, ele nunca acompanhou nada, tem a menor noção do que estava acontecendo, mas no mundo paralelo, aquele sujeito era o mito dele, aquele sujeito era o capitão, aquele sujeito era o cara, era o super-homem, que não sei mais o que e tal. O bom exemplo disso é o seguinte: você deve ter visto o general Heleno cantando lá num evento político e tal, com a presença do Bolsonaro e dos filhos e tal, ele cantando lá, fazendo uma paródiazinha lá em cima de um samba, dizendo: se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Ele cantou isso, né? Imediatamente, uns dias depois, o Bolsonaro fez lá um acordo com o Centrão e todos eles se calaram. Ou seja, essa gente também entrou nesse mundo paralelo e permaneceu lá, e muitos deles ainda estão lá. Cara, quando eu vi os depoimentos da cúpula da Polícia Militar de Brasília, porque os caras foram presos preventivamente, mas o que apareceu lá, meu amigo, para se livrar é praticamente impossível, porque está tudo lá. Ou seja, a postura dos caras. Aí eu te pergunto, como é que um oficial, ou como é que oficiais, pessoas preparadas e tal, não sei o quê, caíram nessa cilada? Para você ver o quanto isso deveria ser levado em conta pelo governo que entrou. É muito mais poderoso do que essas pessoas imaginam. Ou seja, para essas pessoas, a realidade é outra. Olha só que doideira, cara. E veja que o Exército, as forças, né, policiais brasileiras, sejam as Forças Armadas, sejam as polícias militares e civis, Guarda Municipal, toda ela contaminada ideologicamente contra o Estado brasileiro, contra o povo brasileiro, né? Contra o povo brasileiro. Então assim, esse trabalho é um trabalho, eu concordo plenamente, acho que nós vamos botar isso em prática, como é que nós revertemos essa situação. E eu vou te dizer, tem que ser feito logo. Não, e assim, algo estarrecedor, porque nós estamos vendo e aí essa parte que não precisa, não está preocupada, porque não falta o que comer, não falta onde morar, não falta dinheiro, é uma parte dessa elite nojenta brasileira, né? Porque você tem gente que está inocente nesse processo, mas você tem, com certeza, aqueles seguidores ali que financiaram o golpe, que bancaram tudo isso, que prepararam o bloco ali de fazer, dado o golpe, que elaborou isso foi tudo feito, né? Tá aí mostrado, né? Então, isso tem que ser exemplarmente punido, né? E nós temos aí, eu concordo, que esse é um problema que nós precisamos enfrentá-lo. E nós ainda, né, o PT, eu acho que o próprio governo, o movimento social, os atingidos, né? Você vê aí os setores da sociedade, mulheres, você vê a população negra, que foi muito atacada, população LGBTQIA+, né? As pessoas que querem viver no outro modelo de vida, viver no campo, que luta pela reforma agrária, foram assim alvos, né? Quando você disse aqui sobre a Previdência mesmo, assim, chega a ser um requinte de crueldade a reforma da Previdência, né? Porque você pega ali a mulher, você tinha lá um casal que trabalharam a vida toda, pagaram para aposentar, o dinheiro está lá reservado, né? E agora não, esse dinheiro já não existe mais, o governo não reconhece que você pode receber a aposentadoria do seu esposo que morreu, né? E então isso precisa ser tratado. Eu para mim, acho que esse é um problema que nós precisamos tratar, viu, Antônio? Aqui nós precisamos discutir isso.
Nós precisamos elaborar, porque isso está dentro da sala de aula. Sabe o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, né? Eu falei para o deputado, rapaz, você não vai botar sua filha nessa escola aqui que você está aprovando as leis, que não pode estudar. O estudante não pode aprender o conhecimento humano acumulado. Não pode. Quer dizer, o que eles querem preparar os nossos jovens? Para aprender o quê? Para aprender o quê? Né? Aprender essa nojeira, essa prática de que não pode saber de nada, não pode saber que se a Terra é redonda, não pode saber por que existe a diferença de gênero, não pode saber por que as pessoas podem pensar diferente. Tem que ser, por exemplo, essa proposta de escola militarizada, né, de sociedade militarizada, né? E nós vimos aí, eu tenho uma preocupação, porque eu vi recentemente o que é muito grave. Você tem uma terra arrasada e você tem uma extrema-direita violenta. Os militares não vão recuar. Né? Os militares não vão recuar. Aliás, eles não recuaram. Passaram e deram o golpe em 64, enfiaram o país onde enfiou. Depois que vem ali por todos os abusos, né? Veja lá no Rio Centro, veja quantas coisas, todos aqueles abusos, eles não pararam. Né? Agora nós tivemos aí também, quase que teve o aeroporto de Brasília, houve uma explosão lá, foi dinamitado, né? Eles não pararam. Então, e nós precisamos romper esse vínculo, né? Porque eu acho que tem que ter uma parte também dessa pergunta. E agora, PT, nós temos que botar esses golpistas, esses que sejam militares ou civis, no local devido. O país já passou por um período, né, que foi em 64, foi mal resolvido aquilo, não foi punido os traidores da pátria, como agora precisam ser punidos os traidores da pátria. Né? Mauro, uma outra coisa que é pública e notória foi a participação da religião nesse processo, né? Então, assim, a gente viu aí algumas denominações evangélicas, assim, ostensivamente fazendo política, né? E colaborando com a desinformação, mentindo, literalmente. Né? Isso tem uma série de vídeos aí. Eu acho muito engraçado, por exemplo, as profecias, né? Eu vi algumas que agora elas viraram piada, tudo bem, mas antes, para a maioria daqueles fiéis, aquilo era real, né? E isso gerou muito voto, né? Porque o público evangélico votou em massa no Bolsonaro. E muita gente, ou quase que a maioria dos que votaram, acreditavam naquelas profecias. Ou seja, isso basicamente é uma atitude mau caráter, né? Porque isso nunca foi profecia, isso não correspondia a nenhum tipo de realidade, era só enganação mesmo. Ok? Agora, é observável hoje, e eu chamaria a atenção do governo para esse fato, uma reação, né, evangélica a esse evangelismo picareta nas redes sociais. Hoje é palpável essa reação, que já não é de hoje, não, ela já vem de algum tempo, porque antigamente o que acontecia? Antes das redes sociais, você tinha esses líderes espirituais, esses líderes evangélicos mais, digamos assim, abastados, né? Esses caras compravam um horário da televisão, ou tinha sua própria televisão, enfim e tal, e ali eles pregavam os maiores absurdos, né? Eles faziam as interpretações mais adequadas para o seu faturamento, e o contraditório nunca vinha, porque como que um cidadão ia alugar um horário na televisão para se contrapor àquele discurso? Ok, quando vieram as redes sociais, qualquer um passou a ter essa possibilidade. Então aquelas pessoas que não concordam lá com um sujeito que vende feijão abençoado que combateria a Covid, né?
o outro sujeito que não concorda com o pedaço de cruz, não sei das quantas, ou com a água do Rio Jordão, ou com mais um monte de picaretagem, esse cara vai para as redes sociais e vai dizer que não é assim e tal. E quem é esse cara? Em grande parte são pastores. São pessoas que conhecem a Bíblia e tal, e são, ou seja, e estão ali fazendo uma defesa, assim, uma defesa qualificada. Ou seja, o governo deveria estar observando isso com mais clareza e criando condições para que essas pessoas pudessem ter um alcance maior, um alcance mais efetivo nesse público que está acreditando, porque não tem o contraditório. Compreendeu? Então, ou seja, isso tem que fazer parte dessa estratégia. E por que eu estou insistindo nisso? Porque você me perguntou. Né? Uhum. Então, eu estou insistindo nisso por isso. Por quê? Porque eu acho que o governo já perdeu 8 meses. O Lula tinha que estar conversando com as pessoas, sei lá, uma vez por semana, mas não exatamente como faz um presidente, não. Sabe? Esses programas que ele faz às terças-feiras, você acha que não está bom? Não é que não está bom, não é que não está bom. Eu acho que deveria ser muito mais direcionado para o combate ao mundo paralelo, para o combate à desinformação. E por que eu estou dizendo o próprio Lula? Porque ele é o comandante. Vindo dele, tem outra. Por exemplo, ele poderia estar combatendo, né? Ele poderia estar. Imagina o Lula, né? Vamos lá então. Aí já é o Leal da área específica da comunicação falando. Imagina o Lula, né? O Lula, uma fala do Lula lá com essas pessoas, nos canais certos, perguntando: cara, por que você continua me chamando de ladrão? Eu acho que nós precisamos muito dar o tom correto da comunicação. Entendeu? Nesse momento agora, né? Pois é, porque ao fazer isso, eu garanto a você que milhões de pessoas vão pensar 2 vezes. Aí você fala, mas um radical... Cara, vamos atingir as pessoas, né, da forma correta ao longo do tempo, mas com essa postura, ou seja, é o que você falou, o tom certo, vindo do próprio presidente. Porque isso é muito importante para tudo que está sendo pensado pelo PT, pelo governo, por quem faz parte dessa frente, né? Você citou aí o Alckmin, a Tebet, enfim, né? o Flávio Dino, enfim, todos eles, né? Isso faz parte de um alicerce que, se não existir, esse problema pode voltar muito mais forte, porque ele terá criado raízes. Você entendeu? Esse mundo paralelo vai parecer real. Compreendeu? Então, assim, tomara... E tem aí, né? E tem aí uma coisa que é o resultado, né? O resultado das benesses, né? Dos privilégios, da ascensão, do poder que manipula o mundo paralelo, obtém. Como os deputados, como temos aqui. Tem o deputado Geyer, por exemplo, o deputado Frederico Rodrigues, esses que utilizam essa técnica permanentemente, mas eles vivem disso até, né, do ponto de vista político, e o caso é um deles até mesmo financeiramente, porque ele vende isso. Então nós temos um sistema montado. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. As religiões foram literalmente capturadas por um projeto ideológico de manipulação, de mentira mesmo, né, de mentira. Já vivem aí, inclusive, no charlatanismo religioso. Você vê, o que o Lula fez até agora, nesses 8 meses, já inverteu esse processo entre os religiosos. Ele hoje tem mais aprovação do que desaprovação, mas ainda a desaprovação, no caso, é muito alta ainda. Entendeu? Eu acho que aí nós temos um problema que esse método aí, ele aproveita, porque você tem um processo ainda vigente no país de uma democracia
que ainda, mesmo que ela golpeada, ela ainda deu resposta e elegeu um projeto de sociedade civilizada, que é o que o Lula representa hoje, né? Mas você tem bolsões de miséria, você tem distanciamento, você tem hoje setores da sociedade que vivem isolados, né? Você tem, aí eu posso até materializar um pouco aqui Goiânia, a grande Goiânia, a região metropolitana. Veja bem, Leal, nós vivemos hoje numa cidade que ela tem aí 21 municípios ao seu... 20 municípios e com Goiânia 21, que tem 2.600.000 pessoas. Como é que elas vivem? Como é que elas se locomovem? Como é que elas se interagem? Como é que elas se comunicam? Aí você tem uma população que uma parte de 14, 15, quase 18% já tem acima de 60 anos e muitos acima de 70, 80 anos. Como é que essas pessoas vivem? Eu estou acompanhando, né, pessoas de idade da minha família, pessoas que estão isoladas, né? Então você tem um caldo, né, social, né, muito propício a essa manipulação. Né? E você tem os arrependidos, os frustrados, aqueles que não conseguem se estabelecer nessas transformações que ocorreram. Né? Você tem a manipulação das plataformas de exploração, né? Uber e todas essas outras aí que fazem, o iFood, todas essas, né? Que os caras vendem comida sem ter um fogão, né? E ganha mais do que o cara que produziu a comida, do que o hoje que entregou. Então, essa manipulação global desse modelo, eu participei do lançamento de um livro a semana passada, do Ricardo Antunes, é um professor da USP, um sociólogo, um cara de um grande pensador marxista. Então, ele estudou muito essa nova classe explorada, que é essas das plataformas. Então, isso transforma, quer dizer, o cara está desempregado, ele entra em qualquer coisa. Com certeza. Qualquer coisa. E o que é grave? Aí ele entra num projeto, ele compra uma moto, ele vai ter que pagar essa moto, depois ele acidenta e ele vai para um lugar que ele não tem assistência. Então, nós estamos num processo tenebroso. Mas nós precisamos aí fazer o enfrentamento. Eu não tenho dúvida que muita gente já está desmascarando esses falsos religiosos, aí, esses manipuladores, esses mentirosos, né, que têm usado a igreja para isso, né, e aí com maior concentração no público evangélico, mas também, eu sou católico, veja que alguns padres aí são terríveis, né, que assumiram a linha de frente contra o uso das vacinas, das atividades, impedem, por exemplo, que as nossas crianças agora sejam vacinadas contra HPV. Veja, HPV é um problema gravíssimo. 50% dos homens têm HPV. E é perigosíssimo para as mulheres, né? Isso desenvolve câncer, né? Também nos homens com maior frequência. E aí nós temos uma ação deliberada, ignorante, atrasada, deixar as nossas crianças sem essa proteção. É um negócio absurdo. Então, nós estamos vivendo assim um momento terrível. Por isso que eu fico muito feliz, Léo, de estar conversando aqui com você, trocando essas opiniões, para a gente poder aplicar no dia a dia, aplicar de como é que a gente chega nesse ambiente extremamente fértil, desenvolvido, que é a cabeça das pessoas, o pensamento. Eu vou te dizer isso com toda certeza, assim, pela experiência que eu adquiri ao longo da minha vida trabalhando com comunicação. O governo precisa entender essa importância, né? Aliás, não o governo, todo gestor público, ele precisa entender isso. Ele pode resolver assim, problemas enormes apenas usando a comunicação. Porque, por exemplo, outro dia, numa dessas CPIs aí, era uma audiência pública que chamaram a ministra da Saúde, né? Aí aquele sujeito lá de Minas, assim, moleque não é o termo correto, porque... É um problema de idade nisso, caráter mesmo. Mas aquele sujeito, ou seja, aquele sujeito ele precisa ser punido, né,
pelas atitudes que ele tem. Ele tentou, usando uma pergunta, ele disse uns absurdos para a ministra. Por exemplo, ele começou dizendo, não, a senhora não é médica, mas acho que a senhora é professora, não sei mais o que e tal. Uma pessoa que faz parte da Academia de Ciências do país, que faz parte da Academia de Ciências Internacional, né? Uma pessoa que foi gestora da Fiocruz, ou seja, uma mulher altamente capacitada para dizer para aquele idiota, né, que educação sexual nas escolas não tem nada a ver com sexo. Entendeu? Agora, como é que você explica para uma pessoa, né, que é vítima dessa gente? Aquele cara teve 1 milhão e não sei quantos mil votos, né? Aquele cara vem de uma esses votos que elegeram aquele sujeito é voto evangélico, é voto da denominação lá que, se eu não estou enganado, é o pai dele que é o líder e tal, não sei o quê. Então, os votos dessa pessoa, esse eleitor, ele não está questionando esse cara, ele está achando que ele está fazendo um papel, é isso mesmo, não sei mais, ou seja, essa pessoa foi colocada num mundo paralelo e está lá apoiando um sujeito desse nível, ok? Agora, presta bem atenção, você acabou de falar do HPV, ok? Como é que pode, é inaceitável que alguém que tenha feito o primário, certo? Não consiga entender a necessidade de você vacinar um público que está exposto a isso e que pode gerar consequências graves para as mulheres, inclusive câncer, que pode levar a óbito mulheres jovens, ok? Tá. Como que alguém pode ser contra a utilização de vacina que evita isso? Por uma questão religiosa. Tenha dó, meu irmão. Como que você pode combater isso? Você pode combater isso mostrando para a sociedade isso claramente. Se não for claramente, né? Agora, a política no Brasil é música para os meus ouvidos ouvir um político falando, apontando os problemas e a vagabundagem da religião, assim abertamente, como você acabou de fazer aqui. É música para os meus ouvidos. Por quê? Porque até então houve aí a política sempre protegeu, nunca bateu de frente, não sei mais o que e tal, por conta do lucro dessa atitude, né? Eu vou ter voto porque eu vou ter apoio e tal. Acontece que esse voto, esse apoio custou muito caro e a gente está vendo isso aí agora no país, ou seja... Olha, deixa eu te dar um exemplo. Leal, até o final de janeiro agora desse ano, eu fui deputado, você lembra bem, terminou o mandato em janeiro de 2015, em fevereiro de 2015, no primeiro dia eu voltei para o trabalho. Então eu trabalhei 8 anos como dentista na prefeitura de Goiânia, para pagar minhas contas. Claro. Pra fazer como qualquer trabalhador. Estava como deputado, terminou o mandato. Bom, como é que eu pagava minhas contas no final do mês de fevereiro? Eu tinha que estar trabalhando onde eu sou funcionário. Então, nesse percurso, né, e trabalhei lá na UPA do Jardim Curitiba, como dentista, uma área descoberta, não tem assistência, nós não temos... A capacidade de atendimento de Goiânia é baixíssima. É só 23% da população de Goiânia tem um acesso a tratamento odontológico. Sempre tem uma quantidade maior que pode fazer os casos de urgência e emergência. Então, eu atendendo uma família, Léo, uma mãe chegou lá com a criança com dor de dente, eu atendi, aí lá era só para emergência, mas eu fazia tratamento, porque estava lá, tinha as condições, podia aliviar a dor, salvar dente. Você pega uma criança com o primeiro molar, que é o maior dente da boca da gente, ela com 6 anos esse dente nasce na boca de uma criança. Então você tem que proteger aquilo ali para ela não perder aquele dente, né? E você veja bem, uma senhora, né, escadinha com filho de pequenos, eu comecei a atender eles e fazendo não só a urgência lá que precisava fazer, mas fazendo também tratamento. Aí numa desses atendimentos, eu perguntei se ela já tinha vacinado uma das filhas lá, ela estava no pico
do Covid. Não estava no pico, eu atendi no Covid inteiro, eu não parei, né? E aí, quando eu perguntei, eu percebi que ela não vacinou e eu cobrei que ela vacinasse. Sabe que essa mulher, ela não voltou mais no consultório para garantir o atendimento público. Ela não voltou. Ela não voltou. Ela preferiu deixar os filhos sem atendimento do que até me falar, não vou vacinar, ou mesmo achando que eu ia cobrar dela. Quer dizer, então, olha a lavagem cerebral. O que eu quero falar com isso? Enfiaram na cabeça de uma mãe e de um pai que proteger a vida do seu filho querido, sua filha querida, desejada, aquela que a mãe coloca no peito e dá de mamar, dorme, cuida, ela deixa essa pessoa sem proteção, entende? Algumas filhas também não levaram os pais mais velhos para vacinar. Então veja a profundidade dessa ideologia de morte, né? Que uma parte desses políticos malandros, picaretas, né? Safados, porque o próprio governo, presidente aí vacinou, a sua turma vacinou, né? E ele não vacinou a sociedade e reproduz isso. E é claro, esses vindilhões da palavra de Deus, né? Esses pessoas que estão hoje usando a boa-fé do povo, né, manipulando mesmo, mentindo, né, enganando, enriquecendo, virando em palácios. É absurdo. Então nós estamos com essa situação. Eu acho que é um problema grave, né? O capitalismo, aí eu dou uma fala aqui, né? O capitalismo, ele utiliza qualquer besta fera para se renovar e explorar, e aí ele está usando essa besta fera que mata um pouco da sociedade, que reduz, que fala que a terra é plana, fala que as pessoas não têm que estudar, que não têm que aprender, e que, né, então usa isso, né? Então é uma grande manipulação, né? E o capitalismo também quer jogar fora a democracia. Ele agora não precisamos nem de mais democracia. Por isso que o Brasil teve um feito com todas essas dificuldades. Exemplos dessa prática política que chegou pelas manipulações, né, como aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos e outros países, só o Brasil e Estados Unidos que interrompeu o processo de reeleição. Mas você tem outros lugares aí, você vai ver que a França agora certamente vai entrar, inevitavelmente deve entrar num país, um governo de extrema direita, a Itália. Né? A Itália era meio que inacreditável, mas aconteceu. A Itália, né? aconteceu, né? Então, a surpresa é até que a pessoa que está lá, ela não está agindo ainda como extrema-direita, apesar de já ter tido algumas medidas, tal, não sei o quê, que levam para esse rumo. Não sei se vai continuar, mas é a extrema-direita. E aí o problema da extrema-direita, que vai também se revezando, porque você pega lá na Itália, ela está fazendo lá fala, não, aqui quem é rico tem que pagar mais, né? O imposto de renda é de 40%, 50%. Então você pode ver que eles também mexem aqui na economia, mas o conteúdo de manipulação da sociedade é imenso. Então é um problema grave. Eu acho que isso nos coloca aqui os desafios. Imagina aí uma professora, imagina uma pessoa, professora hoje, no Brasil de hoje, como é que ela pode colocar. Eu conversei com os professores aí, né, que eu estou trabalhando inclusive duramente para derrubar um site desse Gustavo Gaia, que fica fazendo pressão sobre os professores, criando um processo assim de interesse eleitoreiro, nojento, né? E está atrapalhando o processo de formação, né? Fazendo com que os professores hoje ficam completamente refém de uma fiscalização burra, porque se fosse uma fiscalização boa, fala, vem cá, você não ensinou tudo, tem mais esse conteúdo que você não ensina. É o contrário. Não, você não pode ensinar isso aqui. Outro dia, o deputado federal, filho do Bolsonaro, comparou professores a traficantes.
Ou seja, isso mostra o fundo do poço. Né? Mostra que sociedade que eles querem. Né? E eles que são envolvidos com traficantes, com milícias, né? Com todo tipo de coisa. Agora as investigações aí da morte de Marielle, inevitavelmente vai entrar nesse grupo político deles. Né? Então, assim, e o Brasil é isso, né? Nós estamos aqui nessa trajetória, nós fazemos uma conversa aqui de um período curto, né, de 2002, vamos imaginar o primeiro governo Lula para cá, nós estamos há 20 anos, né, 21 anos só, né, com tanta coisa que aconteceu, né, nesse país, nesse período, e a lógica toda que a gente precisa ainda mudar, tanta gente passando fome, tantos problemas que nós temos, né. Mas eu acredito muito no povo brasileiro. Eu acho que quando você fala assim, e agora PT? E aí eu digo o seguinte, né, não temos resposta para muita coisa não. Mas abraçar com o povo, sofrer com o povo, viver com o povo é o caminho. Muito bem, eu conversei aqui com o deputado Mauro Rubem, né? Como eu disse no começo do programa, é uma pessoa que eu gosto pessoalmente, um cara que é bom caráter, né? E o discurso é o discurso de uma pessoa coerente, né? Então, assim, justamente por isso eu queria conversar com você sobre esse tema, porque eu sabia, falei, não, chama o Mauro Rubem lá porque ele vai entender claramente o teor e a importância dessa pergunta nesse momento, né? E ela continua, né? São muitas respostas que temos que procurar. Ela continua. Então, assim, eu acho que quem acompanhou, você que acompanhou, está aí livre para gostar, para não gostar, né, para comentar. O ideal é que você comente, porque quando você comenta, independente do seu comentário, seja ele a favor ou não, né, isso nos remete a novos programas, a novas discussões, porque é isso que a gente precisa. Né? A gente não precisa sair no tapa, né? A gente tem que conversar. Né? A gente precisa, porque no tapa não vai adiantar nada. Né? No tapa, a única coisa que o tapa consegue é nos afastar. Né? E nesse momento a gente precisa se juntar. Eu acho que o Lula deu um exemplo muito bom, né? Ou seja, a política que envolveu essa conduta foi um exemplo muito bom. Né? Você vê que pessoas declarando livremente, eu pela democracia eu vou nesse rumo aqui, porque eu acredito que a democracia é mais importante do que as nossas diferenças. Né? Eu posso não concordar ideologicamente com você, mas isso não te transforma num bandido, e muito menos a mim. Né? Então, ou seja, a gente tem que ter essa noção. Né? Agora, essa noção passa pela ausência do radicalismo. Agora, o que fazer se esse radicalismo está sendo fomentado dioturnamente pelo que a gente chama hoje de redes sociais? Ninguém esperava por um poder dessa natureza. Ou seja, alguém criou uma forma de manipulação usando aí toda a tecnologia dos robôs e dos algoritmos e tudo. Porque hoje, Mauro, você pesquisa ali agora, entra no seu celular e coloca assim, tênis de corrida, ok? Beleza. Põe e tira. Se a hora que você abrir suas redes sociais não tiver lá no mínimo 10 propagandas de tênis de corrida, eu mudo meu nome. Ou seja, que inteligência é essa que já faz toda essa análise e diz para você, tá aqui, eu sei que você está querendo isso, eu sei que você está querendo comprar, não sei mais o que e tal. Isso, quando é usado para manipular as pessoas, o efeito é muito devastador. E a gente viu isso acontecer. Né? Então, assim, nós temos duas coisas a fazer. Né? Trabalhar contra esse efeito maléfico que está aí exposto, está aí colocado com muita competência, diga-se de passagem, né? É preciso instrumentos para isso, e eu acho que é tão poderoso que você vê, quando se falou agora há pouco em regulação disso, como que alguém pode ser contra? Tudo é regulado.
A sua profissão é regulada, a minha é regulada, o comércio é regulado, a indústria é regulada. Quer dizer, então, que essas 3 ou 4 empresas aí que tomam conta e que estão vendendo opinião de quem nunca poderia dar uma opinião porque não tem competência para isso, essa empresa não vai ser regulada? Quer dizer, não vai ter isso. Quer dizer, os caras vão usar isso para ganhar bilhões. Cara, se eu tenho um portal e eu posso postar lá a opinião sem pagar pela consequência, eu fico trilionário rapidinho. Se você pudesse usar o rádio para falar o que quiser. Imagina eu aqui a serviço desse tipo de postura. Quer dizer, então, que não tem regulação, eu posso falar qualquer bobagem aqui? Não, isso é liberdade de expressão. Não, peraí. Liberdade de expressão, amigo, tem limite. Mentira é crime. E claro, precisa ser punido. Então, e as empresas que trabalham com mentiras, tem elas que ser punidas. Ser punidas. Como que você pode ser contra a regulação? Agora mesmo, no meu embate com esse deputado que usa mentira frequentemente, acionei judicialmente. Aí acionei ele e a plataforma. Claro. Aí eles colocam uma pessoa qualquer para vir cá representar a plataforma. Eu falei, que essa senhora que está aqui, aquele cara é o deputado, tudo bem, a assessoria dele. Aí eu não, eu sou aqui a pessoa que vem representar a Meta. E eles pegam ali, quer dizer, é um negócio, eu acho que, inclusive vamos fazer uma audiência pública sobre esse projeto de lei que precisa regular, né, as redes sociais, obrigatoriamente. Isso é para proteger o país e a humanidade. Antes eu falava só o povo brasileiro, é a humanidade, porque você, né, extrapolou, e eles foram montados para isso, eles foram usados, em nenhum lugar você viu ele sendo usado para poder fortalecer o desenvolvimento da humanidade. Falar assim, olha, não, ali usou essas ferramentas, o povo aqui está vacinando mais, o povo aqui compreende melhor, está protegendo mais o meio ambiente, está entendendo, não, aqui aquele país que ali entrou, ali diminuiu a desigualdade, não, né? Então, eu como me oriento pelo marxismo, né, compreendo o funcionamento da sociedade nessa lógica, quer dizer, ninguém gasta esse tanto dinheiro para elaborar uma ferramenta dessa que não seja por interesse, porque além, Léo, do ganho que eles têm aqui enquanto uma ferramenta de comunicação e a expropriação da vontade do povo, né? O resultado da manipulação. Veja você a Grã-Bretanha, né? Ali a Inglaterra e todos os seus países, e eles foram retirados da União Europeia, né? Eles vão se fuder. Desculpa aqui falar um palavrão, mas eu li uma ali, não é? Então, e eles foram, olha para você ver que grau de manipulação, porque você tem aqui os bilhões do sistema de comunicação, mas os trilhões do patrimônio real que eles manipularam as informações, as decisões e entregaram. Né? Por exemplo, no caso do Brasil, por exemplo, quando a gente conseguir levantar toda a lista de prejuízo que esse povo fez no país, baseado nessas manipulações, é um valor trilionário. Né? Então veja você que é uma ferramenta de intervenção na humanidade. Com certeza. Na humanidade. Eu não né? tenho a menor dúvida disso. E aí vem interessante, aquele filme Não Olhe para Cima, né? Tá muito real. Esses caras podem ter preparado aí um outro mundo para eles pegar um avião e... tem o Grande Irmão também, que de uma certa forma trabalha nessa lógica, né? E isso... ou seja, então não é só a capacidade de comunicar da forma correta para tentar resgatar essas pessoas. Você tem que combater isso, que vai estar no meio do caminho. Veja, olha que foi no Havaí que incendiou tudo. Veja a crise climática. Eu lembro bem que um dos seus programas, que eu até quero restabelecer o contato, eu ouvi bem, participei, né, que você trouxe lá na Rádio Companhia o professor, olha, me fugiu um nome aqui agora, mas o professor de geografia aposentado da PUC, o Altair Salles. Você lembra dele? Lembro. Né? Grande professor. E o que ele falava no início dos anos 2000, ele falava, a água tem um ciclo,
milhões de anos, mas está sendo interrompido. E até hoje ainda nós temos pessoas que não acreditam que tem uma crise climática. Absurdo, né? É absurdo. Outro dia alguém falou assim, cara, quando você leva uma pessoa a acreditar que a Terra é plana, ela está pronta para acreditar em qualquer outra coisa. Que dirá. E é isso. Qualquer coisa. Infelizmente, Mauro, foi assim um prazer tê-lo, assim, revê-lo principalmente, né? Mas revê-lo assim, nessa conversa aqui, numa entrevista e tal, né? Agora num ambiente menos problemático, vamos dizer assim, né? Porque aqui assim, é um ambiente que eu quero que seja absolutamente democrático. Vamos trabalhar para isso o tempo todo, né? E até com esse pensamento, né? Porque cada vez que uma pessoa vem aqui e coloca essas opiniões e as pessoas podem dar lá, podem participar, tem o contraditório e tal, de uma certa forma estamos na direção de mudar essa lógica, né? Porque não tenha dúvida, se Deus é o amor e o demônio é o ódio, né? Vamos colocar dessa forma, meu amigo, o ódio está vencendo. E faz tempo, entendeu? Infelizmente é isso. E não tem como negar, né? Se você pega o exemplo, vamos falar do cristianismo, se você pega o exemplo de Jesus e compara com a realidade vivenciada e divulgada, principalmente pelos líderes religiosos, você não consegue entender como é que alguém acredita naquilo se é o oposto do que o líder, que Jesus falou. Você entendeu? Ou seja, então, por onde passa isso? Qual é a justificativa para isso? Outro dia eu ouvi um pastor dizer uma coisa que eu achei extremamente pertinente. Ele disse, olha, ele estava querendo dizer o seguinte: se Cristo é a sua chave hermenêutica, né? Ou seja, se Cristo é a sua referência, se você tem Cristo, Jesus Cristo como sua referência, e você lê a Bíblia, você lê o Velho Testamento, por exemplo, meu amigo, ele está completamente na direção oposta. Ou seja, como que pode isso? Como que essas pessoas que se dizem cristãs podem aceitar o julgo, vamos dizer assim, outro dia um professor me falou isso, de um tratado de guerra, que seria lá o Velho Testamento, sendo que a palavra de Jesus é o oposto disso. Então, como que essa lógica prosperou entre os evangélicos? Pois é, eu ouvi um professor, João César de Castro, professor da UFRJ, e ele fez um estudo profundo sobre os bolsonaristas, essa prática do ódio, e aí ele levantou ele coloca alguns pontos importantes. O primeiro é a revisão, né, do golpe, o golpe de 64, civil e militar. Ele foi derrotado com a Constituinte. Então eles refazem a revisão da Constituinte e rasgam a Constituinte no plano das brigas políticas, né? Vamos chamar assim. Na religião, eles rasgam Jesus Cristo. Aí eles voltam ao Velho Testamento e tem as guerras como referência. Entende? Essa é a sustentação ideológica que é colocada, né? Por isso que você vê muito mais a palavra guerreiro do que Jesus. Sim. Né? Do que amor, claro. Do sim, que quando você vai numa pregação. Então, esse... E aí você tem um caldo, né, para isso. Então é absurdo, porque assim, o que a gente vê daqueles, né? E aí você pega, por exemplo... Eu sou defensor de direitos humanos, você sabe bem disso, né? Então você pega aquelas pessoas mais bárbaras, que fizeram crimes mais odientos, ou mesmo policiais que são extremamente duros e violentos, e primeiro dá um tiro para depois perguntar o que é. A maioria bota uma Bíblia debaixo do braço, mas essa lógica, eu acho que bota o Velho Testamento, até acho que melhor assim, bota o Velho Testamento debaixo do braço e sai pregando, né, para dar razão. É uma realidade que eles querem impor, porque estão querendo a regressão humana, né? A regressão humana da humanidade.
Então é esse desafio que eu acho que nós vamos... E aí tem uma pessoa que a gente deixou passar e ela interferiu muito na vida do povo brasileiro, né? Que eu tenho uma do ruim da cabeça, mas foi um dos grandes mentores aí do bolsonarismo que se falava como Olavo de Carvalho, falava como um filósofo, né? Então ele fez a lavagem cerebral, construiu essas referências. Então isso é uma revisão, né? Uma regressão, eu digo o termo correto, uma regressão da humanidade. Mas a humanidade não vai regredir assim. Nós vamos, né? É claro que é um custo alto, né? Se você, quando pegar o custo disto para a sociedade brasileira, né, ele é astronômico. Eu acho que a ficha vai cair, sabe, dependendo principalmente do governo, no sentido de comunicar. Agora, de novo, eu acho que o Lula tem que fazer parte desse projeto, ele pessoalmente. Ele tem que conversar com a população, sabe? E tem que ser aquele tipo de conversa que eu te disse aqui. Escuta, você continua me chamando de ladrão, mas por que, ué? Vamos lá então, vamos colocar aqui, ó, eu vou te mostrar o que é o que. Se você tem alguma prova, sabe? Tem que ter essa proximidade para baixar essa barreira, porque a maioria das pessoas, e eu já fiz esse teste várias vezes, a maioria esmagadora das pessoas repetem essa frase. Entendeu? Não conseguem provar. Eles só repetem a frase, porque e quando você diz que não e bate o pé e fala, não, peraí então, ó, isso, aquilo outro, a pessoa acaba perdendo o caminho, ela fala assim, é como se você tirasse ela daquele mundo paralelo que ela estava vivendo, e ela fica ali naquela situação, ou seja... Tem que montar um método aí para isso. Isso precisa ser feito, entendeu? Isso é tão importante, aliás, eu diria, é mais importante do que a economia. Porque isso pode existir paralelamente, esse trabalho pode ser feito e não é em detrimento a absolutamente nada. Mas o governo precisa tomar essa decisão. Você entendeu? Concordo plenamente. Porque, olha, eu vou te dizer, se alguém me dissesse há algum tempo atrás que estaríamos passando por isso, né? Eu diria, não, você deve estar maluco, isso deve ser alguma, sei lá, você leu alguma coisa, uma ficção científica e tal, porque não tem cabimento. Cara, como é que você recebe um pacote de joias de um país estrangeiro como instituição, presidência da República, e depois você surrupia isso e bota numa casa de leilão para aquilo ser vendido, e utiliza um general e um tenente-coronel do Exército e mais alguns lá, sargento, sei lá quem, para fazer essa negociata e te passar dinheiro e não sei das quantas e tal, não sei mais o quê. Como que isso entendeu? Eu não consigo entender como é que chegou nesse patamar. Entendeu? De você ter um sujeito que foi presidente da nação nesse nível. Entendeu? Exato. De você ter um general 4 estrelas se prestando a isso. Entendeu? Um tenente-coronel, ajudante de ordens, que agora, coitado, né? O patrão dele disse, não, ele tinha autonomia. No caso aqui, ele não era ajudante de ordens. Mas agora já os celulares que foram estão mostrando que, quer dizer, não vai... Entendeu? Então, ou seja, eu espero sinceramente, né, que essas coisas sejam esclarecidas. Por quê? Porque na minha cabeça funciona assim: a justiça só é boa quando ela é justiça. Né? Exatamente. Ou seja, então que essas coisas sejam esclarecidas, de verdade mesmo, que as provas apareçam, que elas sejam colocadas, que o devido processo legal seja respeitado e que essas pessoas sejam exemplarmente punidas. Porque talvez isso ajude na retomada dessa normalidade. Porque um dos problemas nossos, né, com o golpe civil e militar de 64, que nós não fizemos um acerto de contas. Não teve. Com aqueles golpistas, né? Você tem
Por exemplo, você teve expropriação de bens que tirou de pessoas e passou para outras, né? Você teve todos os crimes que os militares cometeram, isso não foi cobrado, não teve nenhum preso por isso, não teve nenhum condenado. Uma informação que pouca gente sabe, que não é muito comum você ouvir e tal, é o seguinte, é que os militares, eles perseguiram muitos outros militares. Sim. Né? Teve mais de 5 mil militares que foram barbaramente perseguidos pela Revolução. Gente que não concordava com aquilo. Pelo golpe, né, pela ditadura. Entendeu? Né? Exatamente. Agora nós estamos passando pela segunda leva, né? E agora, além dos militares, dos políticos e dos empresários, né? Porque você tem vários empresários aí, nós temos também um volume maior, agora teve também em 64, mas também dos religiosos, né? Então esses elementos, eles estão, é o país que nós temos, né? É o país que nós temos e apesar de tudo, é um país que eu tenho muita esperança, até porque tem pessoas como você, tem tantas outras que estão resistentes e construindo uma sociedade melhor, e não vão dar conta de fazer isso. Mauro, prazerzão tê-lo aqui. Obrigado pela presença já no começo desse negócio, que a gente só está começando, né? Eu espero. Vai ser um prazer voltar aqui outras vezes e aprender com você. Espero que esse negócio floresça, né? Que dê frutos e tal, e tudo bem. Então é isso. Obrigado por ter estado com a gente até aqui. Léo, grande prazer também. Estava ansioso para vir aqui. Muito obrigado e estarei sempre pronto para aprender, dialogar, trocar opiniões, como nós fizemos aqui. A sua capacidade na comunicação é invejável e nós precisamos, ainda bem que você voltou para poder nos ajudar a melhorar aí, né? Eu pego muito o seguinte, a gente tem que fazer aquilo, eu gosto muito do Ariano Suassuna, ele diz, olha, essa história de que o povo gosta, né, que cachorro gosta só de osso, não é verdade. Coloca um osso e coloca um filé, vê o que escolhe. Então esse aqui é um filé, né, na comunicação, que eu espero que todos que estão nos acompanhando aqui aproveite bem, né, e de tantos eventos vem para cá, porque aqui faz parte da composição do ser humano, que é infinito a sua capacidade de criação e de pensamento. E é por isso que você tem uma habilidade, né, e que vai ser preciso explorar muitas vezes aqui. Muito obrigado. Muito bem, você que esteve acompanhando mais esse blog Cidade Podcast, né? Obrigado novamente e fica aqui o convite para você se inscrever no canal, a gente precisa dessa sua participação, você pode comentar, você pode ser favorável ou não, né? Aqui o contraditório é sempre muito bem-vindo. Então, até um próximo tema, tá bom? Grande abraço, tchau.